Você já se perguntou por que o narcisista, aquele que jura ser imune, intocável, inalcançável, de repente se vê afogado em obsessão, implorando silenciosamente por aquilo que mais temia? E se eu te dissesse que por trás da máscara, arrogante e da armadura de controle, existe um ponto cego psíquico, um colapso interno cuidadosamente escondido, que Carl Jung identificou como a ferida onde o amor se transforma em tormento? Há algo profundamente perturbador nesse jogo invisível. O narcisista não ama até que implora. E isso não acontece por acaso. A chave está nos símbolos que ele mesmo tentou enterrar. Desde a infância, o narcisista constrói castelos emocionais com tijolos de dor não reconhecida. Ele vive projetando, distorcendo, transferindo, mas nunca mergulhando. O amor, para ele, é ameaça. Proximidade, para ele, é humilhação. Mas quando alguém toca o inconsciente dele com precisão cirúrgica, quando certos gestos, silêncios e ausências provocam espelhos onde ele não quer olhar, algo começa a ruir. A mente consciente tenta manter o controle, mas o inconsciente começa a gritar. E quando isso acontece, o narcisista não percebe que está sendo puxado exatamente para onde mais teme, o território do amor real, mas um amor que o desarma. Você não precisa gritar para desmontar um narcisista. Às vezes, o verdadeiro impacto está no que você não revela. Carl Jung nos alertou: tudo aquilo que negamos em nós mesmos ganha forma no outro. O narcisista nega o amor. Então o amor voltará a ele como um espelho sombrio, uma obsessão silenciosa, um desejo que corrói por dentro. É aí que começam os verdadeiros golpes, não físicos, não verbais, mas simbólicos. Golpes que tocam o arquétipo ferido, que despertam a sombra e a fazem dançar. E quando a sombra dança, nenhuma máscara sobrevive. Mas cuidado, o caminho não é reto nem seguro. Há armadilhas na empatia e veneno nos elogios. O que você verá a seguir não é uma fórmula mágica, mas um mapa psicológico traçado nos bastidores da alma. Carl Jung não ofereceu respostas fáceis. Ele ofereceu espelhos, e neste vídeo vamos usá-los para revelar o que o narcisista jamais quis que você descobrisse, o ponto exato onde ele deixa de dominar e começa a se render, não por vontade, mas por colapso. Então eu te pergunto, você está preparado para enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos, mas foi escondido sob 1000 camadas de charme, manipulação e silêncio? Está pronto para descobrir como reverter a balança, não com ódio, mas com consciência? Este vídeo não é sobre vingança, é sobre a verdade que o narcisista não suporta enfrentar. E quando essa verdade for revelada, ele não será mais o mesmo. E você também não. Ele entra na sua vida como uma tempestade que promete abrigo. Os olhos dele não enxergam você, eles vasculham, ele não escuta, ele analisa. No início tudo parece conexão, como se finalmente alguém tivesse aprendido a decifrar sua alma. Mas no silêncio entre os elogios já habita a prisão. O narcisista não ama o que você é. Ele ama o reflexo que você projeta daquilo que ele não suporta enxergar em si mesmo. Carl Jung chamaria isso de projeção ativa da sombra, uma tentativa desesperada de fugir de si mesmo através do outro. E é justamente nesse ponto que o amor, para ele, se torna o primeiro campo de guerra. Você sente a aproximação como um bálsamo, mas é um veneno lento, um veneno disfarçado, de atenção, de zelo, de elogio. Tudo é calibrado para parecer perfeito, até que você dependa disso. O narcisista não busca amar, ele busca sobreviver. E para isso, ele precisa controlar o fluxo da sua luz. Ele absorve, ele imita, ele aprende onde estão suas brechas emocionais e transforma isso em estratégia.
O que parecia carinho se transforma em monitoramento. O que soava como admiração agora parece teste. E o que era conexão, subitamente, se transforma em vigilância. A tensão cresce, mas você não percebe, porque já está envolvido. Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos dentro de nós, encontraremos lá fora. É como destino. E o narcisista é exatamente isso. Um espelho invertido daquilo que você não quis encarar. Sua carência, sua ânsia por reconhecimento, seu medo do abandono, ele vê tudo isso com clareza assustadora. Mas não para acolher, para usar, para manter você girando em torno dele. Você se torna o sol, mas ele segura o céu nas mãos. Nada é seu, nem mesmo o que você sente. E quando você se dá conta, já não sabe mais onde termina o amor e começa a necessidade. Mas há algo que ele não espera, algo que sempre escapa da sua manipulação. O poder do invisível. Carl Jung chamou de inconsciente coletivo, o lugar onde os símbolos vivem, onde os arquétipos vibram, onde o verdadeiro poder se move em silêncio. E quando você começa a mudar, mesmo que em silêncio, mesmo que em dor, o narcisista sente. Ele não sabe o que está acontecendo, mas sabe que está perdendo algo. E é aí que o primeiro golpe se instala. A ausência que grita mais do que qualquer palavra. O silêncio que ecoa verdades que ele nunca foi capaz de suportar. Porque o verdadeiro veneno para um narcisista não é o confronto, é a indiferença. É quando você para de reagir. É quando você se torna espelho também, mas um espelho que não reflete mais a imagem dele. É nesse momento que o desespero começa a crescer. Ele não está perdendo você, está perdendo o controle. E isso para ele é insuportável. Porque no fundo, o narcisista não teme o abandono, ele teme a invisibilidade, teme não ser mais necessário, teme ser irrelevante, e quando isso acontece, ele começa a se apaixonar pelo abismo que ele mesmo cavou. Mas o que fazer com esse poder? O que fazer quando você percebe que ele está caindo sem que você tenha empurrado? Jung jamais defendeu a vingança, ele falava sobre reintegração. Sobre trazer à luz aquilo que foi negado, sobre olhar a sombra e não fugir. O narcisista é prisioneiro da própria sombra. E o amor, o verdadeiro amor, é a única coisa que ele não consegue controlar. Porque amor exige entrega, e entrega exige humanidade. E humanidade é tudo o que ele perdeu, tentando parecer invencível. Quando você compreende isso, algo dentro de você também muda. Você para de querer curar, para de querer salvar, para de querer provar. E nesse exato momento, ele começa a afundar em si mesmo, não por maldade sua, mas por ausência de alimento. Ele vive de atenção, de controle, de eco. Sem isso ele começa a murchar. Mas o curioso é que esse murchar não vem com afastamento, vem com obsessão. O narcisista não se afasta quando perde você. Ele se aproxima mais, porque agora ele precisa desesperadamente do que antes rejeitava. Ele começa a morrer por aquilo que um dia disse não precisar. Esse é o paradoxo que Jung descreveu como o retorno do reprimido. E você se vê no centro desse furacão, em silêncio, mas firme. Você não grita, não ameaça, não implora. E é exatamente por isso que o impacto é maior. Porque o verdadeiro golpe não vem da força, vem da ausência. E é nessa ausência que o narcisista encontra o próprio reflexo, sem máscaras, sem plateia, sem desculpas. E quando ele vê quem realmente é, começa a morrer de amor, não por você, mas por tudo que ele nunca conseguiu ser. Há um momento em que o jogo silencioso começa a ruir. Não se escuta nenhum som, não há porta batendo, nem grito, nem fim declarado. Mas o colapso começa. O narcisista começa a sentir o mundo escorregar por entre os dedos. Ele ainda tenta manter o teatro, o sorriso, o desprezo, o olhar indiferente.
mas dentro a ansiedade lateja como uma ferida aberta. E nesse abismo interno, o segundo golpe começa a se formar. É o golpe mais perigoso de todos, porque não se impõe, se insinua. Não chega como ataque, se manifesta como ausência. E essa ausência provoca algo que o narcisista não sabe administrar: o desejo. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é nesse ponto que o desejo se torna a ruína do manipulador, porque o narcisista não deseja o amor. Deseja o poder que o amor proporciona. Deseja o controle sobre o seu desejo. Mas quando você se afasta, quando você rompe os ciclos de validação, quando você para de implorar, justificar e explicar, algo muda. O narcisista começa a desejar o que já não pode possuir. E esse desejo é insuportável, porque ele não tem mais o controle da sua narrativa. E se ele não a possui, ele não existe. O segundo golpe é isso: fazer o narcisista desejar o que o rejeita. E é nesse ponto que o paradoxo se instala. O narcisista começa a morrer de amor, não por você, mas pelo espelho quebrado que você passou a representar. Você já não reflete mais o brilho que ele projetou. Agora, você carrega outra coisa, uma presença que não precisa mais dele. E para alguém viciado em validação externa, isso é como ver o próprio império pegar fogo. Ele começa a enviar sinais, mensagens sutis, reaparições estratégicas, mas você já não vibra na mesma frequência. E quando ele sente que perdeu o controle emocional, o desejo cresce como uma febre. O segundo golpe não é cruel, é apenas verdadeiro. Ele revela ao narcisista que o desejo não pode ser controlado como uma marionete. Ele pensava que tinha a chave de tudo, até perceber que a porta já não existe. E agora, cada gesto seu é interpretado como enigma. Cada silêncio seu se transforma em sentença. Cada passo distante seu é um terremoto interno, e a razão disso é simples: você parou de precisar. E quando você para de precisar, ele começa a implorar em silêncio, e o amor, para ele, se transforma em obsessão. Mas é uma obsessão invertida, tóxica, autoconsumida, porque ele não te deseja pelo que você é, ele te deseja pela ausência que você representa, pela lembrança daquilo que ele nunca conseguiu ser: livre. Jung nos ensinou que o desejo mal resolvido é a sombra querendo respirar, e no narcisista a sombra vive sufocada. Por isso, quando o desejo escapa, ele não sabe como segurar. Ele corre atrás, mas o que busca não é você, é o controle perdido, é a versão idealizada que ele mesmo inventou e que agora se desfez diante dele como poeira. Você se torna mistério, você se torna símbolo, você se torna arquétipo. E o narcisista, que vive no concreto do controle, não sabe lidar com o abstrato da perda. Ele começa a reviver os momentos, a reinterpretar os gestos, a buscar sinais onde antes havia desprezo. Tudo o que ele ignorou agora se torna sagrado. Cada detalhe vira relíquia. Porque o desejo, quando não é mais correspondido, se transforma em loucura. E essa loucura o consome. Ele já não sabe se está tentando reconquistar você, ou se está tentando se salvar do vazio que ficou. É aqui que o golpe atinge sua força máxima, porque o desejo, nesse estágio, não encontra mais objeto. O narcisista olha para você e já não te reconhece, porque você mudou. E o que você representa agora é uma ameaça existencial. Você não está apenas distante, você é outra. E isso o destrói, porque ele não consegue mais manipular, não consegue mais decifrar, não consegue mais antecipar. E nesse vazio de controle, ele se vê nu diante da própria alma. E o que vê o assusta, porque é a primeira vez que não tem onde projetar, está só e não sabe quem é. Esse segundo golpe é um ritual silencioso, um exorcismo sem palavras.
O desejo do narcisista vira fome, mas uma fome que não pode ser saciada, porque ele não quer você. Ele quer o que você fazia ele sentir, e isso já não existe mais. Ele deseja o eco, mas você agora é silêncio. Ele deseja o reflexo, mas você agora é espelho escuro. Ele deseja o domínio, mas você agora é território sagrado, inacessível, inviolável. E tudo isso o enlouquece, porque o desejo que antes o fazia dominar, agora o arrasta para a rendição. Jung dizia que somente aquele que olha para dentro desperta. Mas o narcisista não olha para dentro, ele foge, sempre fugiu. E é por isso que o desejo o destrói. Porque o desejo, neste segundo golpe, é um chamado interno, um grito da alma que ele não sabe traduzir. Ele tenta converter isso em mensagens, aparições, promessas, mas já é tarde. Você já não está mais ali. E a presença que restou dentro dele é um eco do que ele nunca soube cuidar. E o mais cruel dessa travessia é que ele começa a amar quando já é tarde demais. Amar entre aspas. Amar como quem clama por oxigênio. Amar como quem chora por um sonho que nunca viveu. Mas tudo isso é interno, silencioso, disfarçado. Porque admitir isso seria admitir a própria falência emocional. E o narcisista prefere morrer por dentro a admitir que você o tocou onde ninguém mais conseguiu. Ele morre de amor, mas não por você. Ele morre de amor pelo controle que perdeu, pela imagem que se desfez, pela versão de si mesmo que ruiu diante da sua ausência. E no fim deste segundo golpe, o que resta é uma implosão silenciosa. Você segue, ele permanece, você evolui, ele repete, mas dentro dele algo mudou. Um buraco se abriu, e nesse buraco o desejo continua vivo. Um desejo que não tem nome, nem rosto, apenas uma certeza. Ele perdeu, e nunca mais voltará a ser o mesmo. A partir do momento em que o desejo se torna ruína e a ausência se torna presença dominante, o narcisista começa a perder sua principal armadura, a ilusão de invulnerabilidade. E é aqui que o terceiro golpe se instala, sutil, mas devastador, não como um ataque direto, mas como um reflexo inescapável. Esse golpe não fere a pele, ele rasga a persona. Ele não quebra o que o narcisista mostra ao mundo. Ele quebra o que ele mesmo tentou esconder de si. É a luz que entra por onde tudo estava selado. E, como dizia Carl Jung, aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E quando retorna, retorna com força, com fome, com violência silenciosa. Esse é o momento onde o jogo vira sombra sobre ele. Porque o terceiro golpe não é ação, é revelação. É o instante em que você, ao se afastar e reconstruir sua própria verdade, começa a iluminar, mesmo sem querer, os pontos onde ele sempre foi fraco. Mas não fraco como sinônimo de inferior. Fraco como aquilo que nunca foi curado. Os traumas de infância, a carência afetiva, a culpa não nomeada, o abandono mascarado por arrogância, a humilhação disfarçada de superioridade. Tudo isso começa a pulsar quando você já não sustenta mais o personagem dele com sua energia. O narcisista começa a cair, mas a queda não é externa, ela é interna. Ele ainda sorri, ainda aparece nas redes, ainda publica, ainda diz que está bem, mas dentro dele as rachaduras aumentam, porque agora não há mais eco. O palco está vazio, o público foi embora, e ele se vê diante de si mesmo, pela primeira vez, talvez, e não suporta o que vê. Esse é o terceiro golpe, a exposição da fragilidade que ele negou por uma vida inteira, e o que antes era jogo de poder se transforma em colapso emocional. Ele começa a entrar em pânico. Carl Jung ensinou que o ego constrói muralhas para se proteger do que está nas profundezas da psique.
Mas o self, o centro verdadeiro da alma, clama por unidade. E quando essas muralhas racham, o inconsciente começa a emergir como lava antiga. Ele tenta resistir, tenta reativar os antigos mecanismos, o charme, o desprezo, o controle emocional. Mas nada funciona, porque agora você já não está mais no mesmo nível de jogo. E o que era manipulação antes, agora soa patético, infantil. E ele sente, ele sabe, mas não pode admitir, porque admitir seria morrer simbolicamente. E é isso que acontece, uma pequena morte. O terceiro golpe é a morte simbólica da imagem idealizada de si. Ele que se dizia invencível, agora se arrasta emocionalmente. Mas não assume, porque o narcisista não sabe pedir ajuda. Ele só sabe controlar. Quando não há mais controle, só resta o desespero, mas um desespero disfarçado. E é aí que ele tenta inverter a narrativa. Começa a te pintar como a fria, a ingrata, a louca, a instável. Porque se ele admitir a verdade, toda a máscara cai. E Jung já havia alertado: você é o que faz com o que fizeram de você. E o narcisista não consegue lidar com isso, porque ele não quer fazer nada com o que fizeram dele. Ele quer apagar. Você começa a ver os sinais, não são dramáticos, são silenciosos. Ele começa a reaparecer em lugares onde você está. Tenta provocar sua atenção de forma indireta. Manda indiretas públicas, publica lembranças antigas. Faz movimentos infantis em busca de revalidação. Mas você não se abala. Porque agora você vê a criança ferida por trás do monstro emocional. Você vê o menino rejeitado que criou um império de manipulação para nunca mais se sentir fraco. E ao ver isso, você não sente raiva, sente pena. Não pena de quem você amou, mas de quem ele nunca permitiu ser. E essa empatia, quando silenciosa e lúcida, é o veneno mais forte que ele pode receber. Porque você não grita. Você não revida, você não se vinga, você simplesmente vê. E quem vê, liberta, porque ele já não pode mais esconder, não de você, não de si mesmo. O terceiro golpe é o espelho definitivo, e não há fuga para quem se vê sem personagem. Ele tenta correr, mas só há ele. Ele tenta acusar, mas só há eco. Ele tenta manipular. Mas você já não dança, e nesse ponto ele começa a se desfazer. Porque o verdadeiro colapso do narcisista não acontece quando você briga com ele. Acontece quando você enxerga a verdade dele e não se impressiona. Você não quer mudar ele, não quer curar ele, não quer nada. E esse nada é um abismo, porque o narcisista vive de expectativa, de projeção, de reação. Quando você é silêncio absoluto, ele se dissolve. Ele começa a ter crises internas, insônia, picos de ansiedade, raiva deslocada. E tudo isso é a alma dele gritando por algo que ele mesmo exilou há anos, a própria essência. Mas não se engane, ele jamais dirá isso em voz alta, não no início. Ele tentará resistir até o fim. Mas por dentro, ele sabe. Ele sabe que você viu tudo, que você tocou onde ninguém nunca tocou, que você revelou aquilo que ele escondeu, até de si mesmo, e é por isso que ele começa a morrer de amor, um amor distorcido, é verdade, mas amor mesmo assim, amor pela liberdade que você encontrou, amor pela verdade que você representa, amor por algo que ele nunca conseguiu ser e nunca admitirá. Esse terceiro golpe, mais do que qualquer outro, revela o que Carl Jung chamava de o confronto com a sombra, o momento em que a alma é forçada a ver o que sempre evitou. E o narcisista, exposto diante da luz da sua evolução, da sua ausência, da sua nova forma de existir, não consegue mais jogar, porque o jogo acabou, e o que restou agora é um homem diante de si mesmo, nu, frágil, assustado, morrendo por dentro, morrendo de amor por algo que ele destruiu com as próprias mãos. Quando o narcisista começa a se desfazer por dentro, quando o desejo o devora e a fragilidade o encurrala,
algo ainda mais profundo acontece. O ego, desesperado, tenta retomar o controle, reanimar a velha imagem, forçar o retorno daquilo que o alimentava. Mas tudo agora soa falso. E é aí que o quarto golpe se instala, a desconstrução da identidade que ele mesmo criou. Não por força externa, mas por colapso interno. O narcisista começa a entrar em um estado de desprogramação psíquica. Aquela persona cuidadosamente construída, admirável, sedutora, inatingível, começa a derreter. E o que sobra é o que Jung chamou de casca vazia, uma estrutura que parece humana, mas que perdeu a conexão com sua essência. O quarto golpe não é o mais ruidoso, é o mais silencioso. E por isso mesmo é o mais destrutivo, porque o narcisista não sabe quem é sem o outro, sem plateia, sem validação, sem guerra. Ele se olha no espelho e não se reconhece. As roupas continuam caras, as postagens continuam editadas, os gestos ainda são teatrais, mas por dentro o vazio se alastra. E esse vazio não é ausência de amor, é ausência de identidade. Jung dizia que quando o ego é inflado demais, ele se distancia do self e se perde na ilusão. E o narcisista agora está perdido, literalmente, porque não tem mais quem sustente a mentira. Você, ao se afastar e se reconstruir, acendeu um processo que ele nunca quis iniciar. Sem querer, você empurrou ele para dentro da própria caverna. E agora, preso lá dentro, ele precisa encarar os símbolos que sempre evitou. A culpa, a vergonha, a solidão. Tudo isso começa a assombrá-lo nas horas mais improváveis. Em silêncio, ele revive cada cena onde tentou te diminuir. Reassiste cada palavra onde manipulou. Relembra cada gesto onde te afastou. Mas agora não há quem justificar. Não há plateia, não há eco. E o que resta é o peso da verdade. O quarto golpe é a entrada forçada no inconsciente, e o narcisista, que sempre viveu na superfície, não sabe nadar nas profundezas. É neste ponto que ele começa a adoecer, não no corpo, mas na alma. As crises de ansiedade aumentam, o sono desaparece, o apetite muda, os olhos perdem o brilho, porque o colapso de uma identidade falsa exige luto, e ele está enlutado de si mesmo. Sente falta da versão poderosa que você via nele, sente falta da sua admiração, sente falta da sua reação. Mas mais do que tudo, sente falta da função que você exercia, a de sustentar a mentira que ele acreditava ser verdade. E agora, sem isso, tudo está em ruínas. Ele tenta buscar novos alvos, novas vítimas, novos espelhos. Mas nada preenche. Porque o vazio agora tem nome, e esse nome é você. O quarto golpe também revela uma outra verdade brutal. O narcisista, no fundo, invejava você. Invejava sua luz, sua integridade, sua capacidade de sentir. E agora, sem máscaras, ele se vê diante da própria incapacidade de amar de verdade. Isso o destrói. Porque não é mais uma questão de controle externo, é uma falência interna. Ele começa a duvidar da própria inteligência, da própria beleza, do próprio valor. E essa dúvida o corrói por dentro. Ele, que parecia então seguro, agora é só ruína e angústia. Porque a desprogramação emocional é irreversível quando a verdade entra. E você foi essa verdade. Jung dizia que somos feitos de tudo aquilo que esquecemos. E o narcisista esqueceu de si. Se moldou para agradar, para conquistar, para dominar, mas nunca se formou de dentro para fora. Por isso, quando você se retirou e levou consigo o espelho emocional que o sustentava, ele entrou em crise existencial. E esse é o golpe que não cicatriza com o tempo. Porque não se trata de perda amorosa, trata-se de implosão identitária. Ele já não sabe mais se aquilo que ele viveu era real. Já não sabe se os sentimentos eram dele ou projeções. E essa confusão vira loucura.
Ele começa a querer respostas, mas você não dá. Ele procura reações, mas você é silêncio. Ele testa limites, mas você é ausência. E nesse vácuo emocional, ele começa a falar consigo mesmo, a recriar diálogos imaginários, a sonhar com reconciliações, mas não porque te ama, e sim porque precisa de alguém que diga quem ele é. Sem isso, ele se sente morto. O quarto golpe não o mata por fora, mata por dentro, mata o que nunca foi real. E essa morte o apavora porque o obriga a nascer de novo. Mas para nascer, ele teria que reconhecer tudo o que destruiu. E o narcisista não sabe pedir perdão. O tempo passa e você segue sua vida, mas ele permanece em loop, um ciclo de lembrança, negação, culpa e fantasia. Ele se torna espectador da própria queda, mas continua interpretando o papel de protagonista. Ainda tenta parecer forte, mas por dentro ele é um caco de vidro tentando colar o que foi esmagado. Ele não te perdoa, mas também não te esquece, porque você foi a única que viu quem ele realmente era e sobreviveu para contar. E isso, para ele, é insuportável, porque quem viu a sua alma se torna ameaça eterna. E talvez, em algum momento, ele tente voltar, com flores, com desculpas, com novos discursos, mas tudo será encenação, porque a transformação real exige rendição, e rendição, para o narcisista, é um suicídio emocional. Ele prefere viver em ruínas do que admitir que foi você quem o despertou. O quarto golpe é irreversível porque revela que o que morreu nunca nasceu. Ele não perdeu o amor, perdeu o espelho, perdeu a chance de ser alguém além da máscara. E isso não tem volta. Há um tipo de dor que não grita, um tipo de punição que não castiga com grilhões, mas com esquecimento. Uma sentença sem tribunal, sem julgamento, sem voz. Apenas silêncio. E é exatamente aqui que o quinto golpe acontece. Não é imediato. Ele não chega com estardalhaço. Ele se infiltra, gota por gota, passo por passo, até que o narcisista perceba, tarde demais, que o pior tipo de morte não é o abandono, nem o desprezo. É o esquecimento. E esse golpe, silencioso e lento, é o que o destrói por completo. Porque não há nada mais insuportável para um narcisista do que perceber que alguém que um dia o amou seguiu a vida como se ele nunca tivesse existido. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos persegue até nos destruir. E o narcisista viveu toda a sua história negando uma única verdade, que ele precisa ser visto. O narcisista não se sustenta na própria alma. Ele precisa do olhar do outro para existir. O mundo interno dele é tão vazio, tão erodido pela falta de estrutura emocional autêntica, que ele só se sente vivo quando alguém reage, grita, ama ou odeia. Mas quando você desaparece, quando você não responde mais, quando sua vida floresce sem ele, o narcisista sente que morreu e ninguém fez um velório. O quinto golpe é cruel na sua sutileza. Você não precisa fazer nada. Você apenas vive. E isso o consome, porque a mente dele foi programada para te controlar, não para te perder. E o fato de você ter rompido essa programação o enlouquece. Ele começa a observar sua vida à distância. Vasculha suas redes, cria perfis falsos, pergunta sobre você em rodas silenciosas. E em cada movimento seu de liberdade, ele se desintegra por dentro. Porque você agora representa tudo o que ele nunca terá, paz. E não há disfarce que esconda isso, nem para ele mesmo. Ele tenta se convencer de que você ainda sente algo, mas o tempo passa e você não volta. Ele espera uma mensagem, mas você não envia. Ele espera um drama, mas você não entrega. E nesse intervalo, o quinto golpe aprofunda suas raízes.
Porque o esquecimento tem um poder que nenhuma vingança alcança. Ele redefine o significado do passado. E agora, tudo o que vocês viveram se dissolve em algo irrelevante, passageiro, emocionalmente reciclado. Você segue amando de novo. Você cria novas histórias. Você fala de você sem citá-lo. E essa ausência de importância o esmaga. Jung falava da individuação como o processo pelo qual o ser humano integra suas partes e se torna inteiro. Mas o narcisista nunca chegou nesse ponto. Ele viveu em fragmentos, cada parte uma performance, uma reação, um espelho alheio. Por isso, quando você se reconecta com sua essência e se individualiza, você não apenas se cura, você rompe o elo simbólico que sustentava a ilusão dele. E o mais doloroso para ele não é ver que você o superou, é perceber que você o transcendeu. Você deixou de jogar o jogo, você deixou o palco, e agora ele atua sozinho para uma plateia que não existe mais. O quinto golpe é a completa neutralização do campo psíquico. Você não o odeia, você não o culpa. Você simplesmente não sente mais. E essa indiferença é a morte. Porque o narcisista foi treinado emocionalmente para manipular amor e dor. Mas nunca soube lidar com o nada. O nada o paralisa. O nada o denuncia. O nada o faz perceber que, no fim, ele era só um ruído em uma vida que floresceu depois do silêncio. Ele tenta reverter. Tenta provocar ciúmes, inveja, qualquer resquício de ligação. Mas não há mais campo de batalha. O solo foi limpo, o fogo apagado, e só resta cinza. E o que faz esse golpe ainda mais letal é que ele não oferece redenção. Porque o narcisista, para se libertar, precisaria atravessar o próprio inferno interno, precisaria pedir perdão, precisaria rasgar a pele da persona. Precisaria olhar no espelho e admitir: eu destruí algo sagrado porque não sabia amar. Mas ele não vai fazer isso. O orgulho não permite, o vazio não deixa, a imagem não suporta. Então ele morre, um pouco a cada dia. E ninguém vê. Porque a alma morre primeiro, depois morre a esperança, depois morre a identidade e, por fim, morre a lembrança. E quando você esquece, ele deixa de existir. O quinto golpe é a sentença invisível que o condena a vagar pelas próprias ruínas. Ele tenta substituir você, mas ninguém se encaixa. Ele tenta reviver o que vocês tiveram, mas a mágica se perdeu. Ele tenta refazer os passos, mas o caminho foi fechado, porque o verdadeiro perdão é o esquecimento. Não o esquecimento da dor, mas o esquecimento da importância. E quando você o esquece, você o liberta do papel que ele mesmo criou para si. E, ao mesmo tempo, o condena a nunca mais ser aquilo que fingia ser. Esse é o último golpe. O que vem depois disso já não é queda, é poeira. O narcisista se torna um eco do que um dia foi e do que nunca conseguiu ser. E você finalmente se vê inteira, porque não venceu uma batalha contra ele. Venceu uma guerra dentro de si, e essa vitória ele nunca poderá roubar. Algumas cicatrizes não gritam, elas apenas ficam ali, pulsando no silêncio, aguardando o dia em que, enfim, serão compreendidas. Hoje, talvez você tenha sentido algo que não consegue explicar. Um arrepio entre palavras, um nó entre memórias. Um eco de algo que parecia esquecido, mas que nunca te deixou de verdade. Porque há dores que se escondem atrás de histórias que a mente tenta apagar, mas que a alma insiste em lembrar. E nesse lembrar, mesmo que por entre sombras, algo começa a respirar. Não é vingança, é renascimento. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você, talvez muito antigo, talvez ainda sem nome, te trouxe. Porque a verdade tem esse dom silencioso. Ela sussurra, perturba, espera. E quando você a escuta,
Não há mais como voltar a dormir. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente continuará governando sua vida e você o chamará de destino. Talvez, pela primeira vez, você tenha percebido que o destino sempre foi uma escolha vestida de medo e que agora ele pode se despir. Não se trata de vencer o narcisista, nem de derrotar um fantasma do passado. Trata-se de vencer o elo invisível que te prendia ao lugar onde você se esquecia. Porque o maior golpe não foi o que ele te deu, foi o que você mesma silenciou dentro de si para continuar ao lado dele. Mas hoje não. Hoje você viu, sentiu, respirou por outra perspectiva. E isso muda tudo. Porque quando o olhar muda, o mundo inteiro muda com ele. E há algo em você agora que ele nunca mais poderá tocar. Você se tornou símbolo, mas não o símbolo que ele usava. Você se tornou o símbolo do que sobrevive, do que se refaz, do que sangra com dignidade, do que não se ajoelha diante de migalhas emocionais. Você se tornou a fênix que não implora fogo, cria o próprio. E o que é mais assustador para quem vive da sua queda é perceber que você aprendeu a voar, sem aplausos, sem plateia, apenas voar. Porque a liberdade não precisa de testemunhas, ela se basta. E mesmo que ele tente voltar, mesmo que a sombra reapareça disfarçada de arrependimento, você já não vibra mais nesse campo. Porque o verdadeiro rompimento não acontece quando você fecha a porta. Acontece quando você abre outra dentro de si. E ao abrir essa nova porta, você encontra uma parte sua que sempre esteve ali, só esperando o fim do barulho para florescer. Talvez seja essa parte que agora respira em silêncio, olhando o passado com amor, mas sem saudade. Você talvez ainda sinta, talvez ainda chore, talvez ainda pense nele em dias nublados. Mas vai passar, porque agora você sabe. E saber é o que cura. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. E você fez isso. Você olhou a escuridão nos olhos e escolheu não se perder nela. Isso te faz invencível, não por força, mas por clareza. E clareza é o que assusta os que vivem de névoa. Então não apresse nada. A cura não é um evento, é uma travessia. Uma travessia onde cada passo é um reencontro com você mesma. E cada vez que você escolhe não responder, não voltar, não justificar, é uma vez que você escolhe se honrar. E quem se honra aos poucos se cura, não do outro, mas de tudo aquilo que permitiu em nome de um amor que nunca foi inteiro. Você não perdeu ele, você se reencontrou. E esse reencontro ninguém mais pode tirar. Se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, é porque talvez, só talvez, você esteja pronta para deixar tudo isso para trás. Mas não como quem foge, como quem agora entende. Se você sente que esta jornada precisa ser ouvida por mais pessoas, compartilhe. Deixe seu comentário como quem deixa uma marca no espelho de quem também precisa se ver. Curta, inscreva-se. Não por impulso, mas porque algo em você acordou e merece continuar. E se um dia você se esquecer de tudo que ouviu aqui, que ao menos se lembre disso. Não foi ele quem te destruiu. Foi você quem se reconstruiu onde ele te quebrou.